Então o coleguinha de classe foi lá, não quis emprestar o brinquedo. O que acontece? Ele tá querendo atenção e não tá obtendo. O que ele faz para chamar atenção? Nhaque. Tá com sono, tá irritado, tá cansado, tá com fome. O que ele faz para comunicar? Vai lá e dá uma mordida em alguém. Então, de uma forma geral, é importante a gente entender que a mordida é uma forma dele expressar fisicamente, né, alguma coisa, assim como puxar o cabelo, empurrar ou chorar, né, que o choro a gente já está mais acostumada, né, é uma forma da criança manifestar, então, né, alguma coisa que ela está sentindo. E nessa fase, esse tipo de comportamento é considerado normal e até esperado, né, para essa idade. É importante a gente ressaltar isso, nessa faixa etária. O que quer dizer que a criança não é uma criança agressiva ou é uma criança malvada porque ela está mordendo. O importante nessas situações é que a família, né, e os responsáveis procurem sim conversar, corrigir o comportamento da criança para que isso, claro, não se mantenha e não acabe se tornando um problema mais ali adiante, né? E aí vocês vão me perguntar: tá bem, dona Fernanda, mas o que eu vou fazer então? Então, gente, eu vou dar algumas coisas que podem funcionar ou não, porque não existe receita de bolo. Mas primeiro, né, a gente tem que demonstrar claramente que a gente não aprova aquele comportamento, né, que aquele comportamento não é tolerado, dizer não de uma forma bem firme, né, não precisa gritar, mas dizer de uma forma firme e com uma expressão clara de que aquilo não lhe agrada. Né? É muito importante ele perceber que isso não está sendo aceito. Né? Se isso ocorre dentro da escola, né, também conversar e explicar para a criança, após ler, por exemplo, aconteceu lá na escola, quando você lê o bilhete e toma ciência do que aconteceu, né, é importante conversar com a criança, falar, né, sobre a importância de aquele comportamento como algo que não é bom, né? Não pode se reforçar uma atitude que não é adequada. Né? Então, jamais, gente, achar engraçado que ele deu uma mordida. Né? Então, isso tem que explicar para essa criança por que não pode se morder. Né? Porque isso machuca, porque isso dói no outro. Né? Porque o amigo chora porque dói. Né? Então, a gente poderia dizer que esse comportamento, né, não é adequado. Né? Se vocês estiverem junto a hora que acontecer, né, então cuide, também mostre para ele que é importante cuidar da criança, né, acolher, né, remediar aquilo que foi feito, né, acolher aquela criança que foi mordida. Então, peça ajuda nesse momento para a criança, peça para ele ajudar a cuidar, a ele perceber que aquilo que ele fez tem consequências no outro. Procurar mostrar para o seu filho que existem formas mais saudáveis, mais adequadas dele poder expressar o que ele está sentindo. Então, por exemplo, vocês podem usar alguns exemplos, né? Claro que isso é bem importante de fazer esse trabalho antes que as mordidas aconteçam, né? Ai, filho, quando você não gosta do que um coleguinha faz, fala para ele isso, diz, sabe? Converse, diga para ele que ele pode falar, que ele pode pedir as coisas. Né? Porque é desse jeito que a gente vai ensinando a criança a utilizar outras formas que não sejam só de forma física, a eles manifestarem os seus desejos, as suas vontades. Lembrando sempre que a agressividade gera agressividade. Então, a gente ser violenta com a criança, né? Repreender de forma agressiva vai tornar aquela criança, vai tender a criança a reproduzir aquele comportamento. Então, o importante é ensinar de uma forma clara, toda vez que ocorrer o comportamento, que esse tipo de atitude não é aceitável, nem por você,
nem pelos outros, né? Logo, né, com o tempo a criança vai entender que morder não é algo legal. Isso exige sim que a gente tenha paciência, que a gente tenha persistência, né? Porque a gente precisa desses dois fatores para educar as crianças, né? Inclusive as crianças que mordem, porque como toda aprendizagem existe um processo e cada criança responde a esse processo no seu tempo. E caso, claro, isso se intensificar ou se passar desse período, dessa idade, né? Caso você sinta necessidade, não fique com receio. Procure ajuda de um profissional. Então, gente, espero ter ajudado as mães que passam com essa situação na família com os seus filhos e eu encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo!